A paz do Senhor, amados irmãos e queridos ouvintes da palavra do Senhor. No vídeo anterior, amados, eu falei sobre o grande avivamento que haveria sobre a face da terra e que haveria também um grande alvoroço por causa desse avivamento. Mas o que é avivamento, né? O que a Bíblia diz sobre avivamento? O que é avivamento? Esse avivamento que todos procuram nas igrejas, né? E muitos confundem esse avivamento, né? Com aquele movimento que tem na igreja, né? Profetiza para lá, profetiza para cá e fala em línguas e coisa e tal, né? A gente vê tudo isso e muitos imaginam que isso é avivamento. E isso não tem nada a ver com avivamento. Isso não é avivamento, amados. Avivamento é poder de Deus. E quando o poder de Deus, o Espírito de Deus está sobre o recinto, algo de extraordinário tem que acontecer, amados, né? Isso prova que está havendo um avivamento dentro da igreja, ou seja, lá onde for, né? Aonde tem um homem de Deus com o Espírito do Senhor, há avivamento. Então tem que haver vestígios, prova que está existindo um avivamento ali. E como a gente prova, como a gente tem certeza que tem um avivamento naquele lugar? Quando os sinais, os prodígios, né, os milagres acontecem, né, através daquele homem, aquela mulher de Deus, né, que Deus usa, né, através desses homens, essas mulheres de Deus, acontece esse avivamento. O que acontece? Milagres, né, curas extraordinárias, sobrenaturais, né, porque a gente vê muita discussão, muito questionamento sobre o falar em línguas, né? Quando começa ali alguém cantar um louvor, uma boa pregação, né? Uma dicção perfeita, uma teologia perfeita, então normalmente a gente vê aquele alvoroço, né? Todo mundo dando glória e falando em línguas e coisa e tal, mas a gente não tem visto o avivamento de verdade, o verdadeiro. Isso não é avivamento, amados. Não é avivamento. Avivamento, eu vou provar para você o que é avivamento. Avivamento havia na época de Pedro, na época de Paulo, amém? Dos apóstolos, que foram os primeiros cristãos, né? Os primeiros cristãos foram eles. E ali havia avivamento. Vamos dar aqui um exemplo. Quando Pedro e os demais homens, aqueles 120 homens, foram batizados, cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, naquele recinto, né? A partir daquele momento, eles foram cheios do Espírito de Deus. Mas para quê? Para que eles foram cheios do Espírito de Deus? Para que eles pudessem fazer a obra do Senhor. Amém? Esse avivamento só tem quem é homem de Deus, mulher de Deus de verdade, quem tem um Espírito de Deus, não um espírito de covardia. É tanto, amados, que Pedro, no seu primeiro discurso, 3.000 almas aceitaram a Jesus, se agregaram a eles, 3.000 almas de uma vez só, um só discurso daquele homem. Isso é avivamento. E por que as pessoas acreditavam nas palavras de Pedro? Porque Pedro era homem de Deus, verdadeiro, tinha realmente o Espírito de Deus. Não ficava com essa conversa fiada que a gente vê por aí, não. Era homem experimentado, né, na obra, um homem, né, que não tinha nada em suas mãos, ele não tinha onde repousar, inclinar sua cabeça para dormir, né? Um dia dormia numa aldeia, outro dia dormia em outra casa, e assim vivia aqueles apóstolos, né? Eles não tinham nada nas mãos, pessoas vendiam propriedades, entregavam nas mãos dele, de repente, propriedades que hoje valeria 1 milhão, 2 milhões, ou até mais, amados, eram depositados ali aos pés dos apóstolos. E o que eles faziam?
que eles faziam? Eles olhavam, mandavam sondar qual é a necessidade de todos, porque aquele povo foi aumentando de uma tal maneira que tinha que levantar alguém, né? Aí vieram a indagação das viúvas e dos órfãos, né, que eles não estavam sendo bem cuidados. E aí então Pedro diz àquele povo: olha, vamos levantar, vamos aqui nomear no meio de nós 7 diáconos, né? Daí surgiu os diáconos para cuidar daquele povo, para ver o que estava faltando, o que eles estavam precisando, né? Pessoas que foram agregadas, que aceitaram Jesus, né? Hoje nós não temos visto isso, amados, infelizmente nós não temos visto isso. E aqueles diáconos ali, um deles era Estevão, né? Eles vasculhavam, eles iam nas casas, nas aldeias, nas casas dessas pessoas, procuravam saber como elas estariam, né? Se estavam faltando mantimento, né? Se eles estavam precisando de alguma coisa. Hoje nós não temos visto isso, né? Cadê o diaconato, amado? Cadê o diaconato? O diaconato é para isso, para cuidar das pessoas, para saber como é que elas estão vivendo. Você tem que ir na casa dela. Se você tem intimidade, principalmente, você, por favor, possa aqui abrir o seu armário, posso dar uma olhadinha como é que está a sua situação. Primeiro você vai ter uma conversa com ela e logo de cara você vai ver que aquela pessoa está necessitada, está passando necessidade. Uma conversa que você vai ter com ela, você vai saber, você pede para indagar, para ver como é que está as coisas dentro da casa dela. E aí você vai ali na despensa, dá uma olhada, né? Vai ver que o armário dela está vazio, pelo amor de Deus. Aí vão reunir os irmãos aí, ou a igreja, né? A igreja tem que fazer esse papel, né? E nós somos a igreja, mas a igreja, as autoridades, né, eclesiásticas da igreja, junto com nós, conosco, aquelas pessoas que aceitaram Jesus, elas têm que ser bem tratadas, essas pessoas têm que ser bem cuidadas, têm que ter carinho, porque são ovelhas que chegaram agora, não têm experiência, o diabo pode arrebatar a qualquer momento, porque eles não têm experiência, não têm o conhecimento, nós precisamos ficar em cima deles, né? Então, quer dizer, não tem pessoas designadas para isso. Muitos vão me criticar por estar fazendo esse vídeo e falando essas coisas, mas a grande verdade é essa. Eu costumo dizer que toda regra, amados, tem exceção, porque muitas pessoas não vão gostar do que eu estou falando, mas todas as regras, toda regra tem exceção. Tem obreiros excelentes que fazem esse trabalho, mas é a minoria, amados, é muito pouco, né? Nós precisamos abrir os olhos para essas coisas, né, amado? Então, avivamento, meu irmão, não é isso que está acontecendo aí, não. Avivamento ainda vai vir. Tem alguns países que existe o avivamento já, né? Irmãos estão sendo executados, né? Enforcados, decapitados, né? Mortos a tiro, né? Metralhados, ateado fogo de todas as maneiras. Aí pelo mundo a gente já tem visto isso, né? Tem acontecido o avivamento. O avivamento, amado, se tivesse realmente o avivamento aqui no nosso Brasil, nós seríamos perseguidos pelo diabo. O diabo não ia ficar quieto não, amado. Está tudo calmo porque está tranquilo. Não tá fazendo cócega, né? Muitos vão me criticar por falar dessa maneira, mas não está nem fazendo cócega no diabo, né? Isso aí para ele não está esquentando a cabeça com isso aí não, amado. O que está acontecendo não. Esse negócio, esse monte de profeta, é profeta demais, amado. É muito profeta que tem, né? Eu fiquei sabendo aqui, amado, de uma pastora, não sei de onde aí, não quero nem falar de cidade que estava dando santa ceia, amado, para pessoas que nem se batizaram ainda. Como pode? Nem desceram as águas, tudo fora. Está tudo errado, mano. As coisas estão tudo errado. Por isso o Senhor, aleluia, por isso é que Deus está dizendo basta, basta. Tudo que está acontecendo é Deus começando a colocar as mãos, né? A humanidade não respeita a Deus mais. E as coisas não vão melhorar. Se vocês acham que vão melhorar, não vão. Porque o ser humano é ruim. O ser humano é mau, né? E nós estamos de boca aberta, nós que temos o conhecimento, nós estamos de boca aberta esperando Deus fazer todas as coisas, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Deus já fez, Deus não vai fazer, Ele já fez e tem feito. Agora nós precisamos, né,
tomar o nosso lugar como servos de Deus, né? E fazer com que esse avivamento, aleluia, né? Começar a agir como a igreja avivada, né? Como era lá na igreja de Atos dos Apóstolos, né? Aqueles homens tinham comunidades ali, eram milhares de pessoas para cuidar. E a Bíblia diz aqui, eu vou até ler um pouco aqui, a Bíblia diz que coisa alguma, olha só, coisa alguma faltava a ninguém, nada lhe faltava. Por quê? Porque eles eram unidos, até o pão eles dividiam, louvado seja Deus, glória a Deus. E Pedro, digamos que Pedro, e realmente foi escolhido por Jesus Cristo para ser ali como é que eu posso dizer, o chefe, né? Digamos assim, o comandante, pronto, né? O comandante ali daquele povo. Deus, Jesus colocou Pedro para ser o cabeça, né? O homem que iria conduzir aquela igreja ali, né? Então, aquele homem, Pedro, amados irmãos, o apóstolo Pedro não tinha onde reclinar a cabeça, amado, não tinha não, louvado seja Deus. Jesus disse aos apóstolos, aos discípulos, quando mandou de 2 em 2, vai de 2 em 2, não leve nada em seu alforje. Eles saíram com a roupa do corpo, amados, né? E fez o que fez, porque eram obedientes, e não ficava preocupado com o que vai vestir, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Se você foi chamado para pastor, se você tem um chamado para pastor, né? Muitos vão me criticar, vão ficar com raiva de mim, pode ficar, não tem problema. Mas se você foi chamado para pastor, faça o seu papel de pastor. Pastor não é isso aqui que a gente está vendo, não é não. Essa mordomia toda não é não. Não é isso aí não. Aqueles homens, Paulo, o apóstolo Paulo, louvado seja Deus, ele foi preso pela última vez, antes da execução, né? Foi decapitado o apóstolo Paulo. Então ele foi atirado ali numa prisão, amados, numa prisão terrível, onde à noite fazia 0 grau, né, abaixo de 0 grau, né, de frio, sentia muito frio. Ele não tinha um agasalho para poder vestir, né? E um homem ali prestes a ser morto, amados, né, maltratado, né, daquela maneira, e ele não negou a sua fé, né? Ele não negou a sua fé. O apóstolo Paulo, homem abençoado por Deus, homem que foi poderosamente usado por Deus, mas um homem que não se engrandecia, um homem que não vivia na mordomia, não, era um homem que vivia para o reino. Ele trabalhava para Jesus de verdade, ele fez o papel que Jesus fez na terra. Então, amado, um pastor é chamado para cuidar das suas ovelhas. E Jesus disse que o bom pastor, lá em João 10, né, que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E o que é dar vida? É literalmente dar vida. Se for preciso, dar sua vida física, né, por outra pessoa, você tem que dar. Você é servo, você sabe para onde você vai, né? Mas muitos não, estão preocupados com isso, com aquilo. Qualquer decreto é válido, tudo, o evangelho parou de ser pregado, né? As pessoas estão tão covardemente omitindo, né, a verdade, com medo de enfrentar, né, retaliações, né? Nós estamos medrosos, covardes, nós somos covardes, temos medo de enfrentar retaliação. Nós estamos no fim, amados. Vamos agir como homens de Deus, louvado seja Deus. Vamos se unir, vamos para frente, vamos para cima, né? Louvado seja Deus. Estamos aqui parados, de braços cruzados, e as almas indo para o inferno. Louvado seja Deus. E Deus está trazendo, por isso que Deus está trazendo, Deus está se irando, né? Muitas pessoas estão morrendo, estão indo para a sepultura. Deus está matando muita gente. Muita gente que está brincando com o evangelho, achando que o evangelho é espetáculo, achando que o evangelho é lugar de ator, né? Aqui não é novela não, mano. Isso aqui é coisa real, é campo de guerra.
Estão lidando com o diabo está dando risada de muita gente, amado. Louvado seja Deus, por isso vai chegar o avivamento de homens que vão para a batalha, que não tem medo de morrer, aqueles homens que vai dizer a mesma coisa que Paulo disse: o viver é Cristo e a morte para mim é lucro. O dia que eu começar a ver homens aqui no Brasil, louvado seja Deus, com essa disposição, glória a Deus, né? Eu quero, louvado seja Deus, está incluso, né? Nós precisamos rever o que nós fizemos até hoje, né? O que nós fizemos, o que nós podemos fazer para Deus. Jesus está voltando e não acha que a salvação vai ser tão fácil assim de ser alcançada, não. Aí muitos falam: não, mas Jesus agora é pela graça, né? A salvação agora é pela graça. É pela graça, mas não é de graça, não. A Bíblia diz claramente que a porta que conduz aos céus é estreita. O que é estreita? Funil, é apertada, é difícil. Você tem que lutar, amados. E se for preciso dar sua vida, você vai dar. Porque aquele que morre em Cristo viverá. Louvado seja Deus. Nós estamos com medo de morrer, com medo de pegar o vírus. A verdade é essa. Todos com medo, se escondendo, né? Como eu vou falar logo a verdade. Como eu, se escondendo, né? Se escondendo dentro de casa, com medo, né? Enquanto tem pessoas lá na África, lá, indo para as ruas, e, né, evangelizando, sem pessoas sendo mortas, né? Por causa do evangelho em todo mundo, no mundo afora aí, e nós aqui trancados, de braços cruzados, achando que Jesus está gostando disso. Jesus não está gostando disso, não. Vamos nos despertar, porque se nós não despertarmos, a nossa salvação está em jogo. Não pensa você que a salvação é conquistada dessa maneira, não. Eu estou preocupado com a minha, e você fica aí, se preocupa com a sua. Faça o que você tem que fazer para Jesus. Louvado seja Deus. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. É uma vergonha. Eu sinto muito dizer isso. É muito difícil falar isso, mas é a verdade. Nós estamos vivendo a pior geração de todos os tempos, amado. Nós somos covardes, tímidos, e os tímidos, os covardes não herdarão o reino dos céus, não reinarão o reino de Deus, não herdarão. Por isso nós temos que abrir os olhos e fazer alguma coisa para Cristo. Louvado seja Deus, né? Fica aí alimentando o ego, não, dando uma de estrela. Tem muita estrela por aí, amado. Vamos parar com esse negócio. Nós temos que fazer, sermos pessoas simples. O evangelho é simples, não precisa de tanta coisa, não. Louvado seja Deus. Precisa entrar no eixo, precisa entrar no centro da vontade de Deus, aquilo que realmente Ele quer que nós façamos, o que Ele quer realmente, de verdade, o que Ele mais quer, que nós ganhamos almas para Cristo, principalmente com o nosso testemunho. Mas que testemunho nós damos? Nós somos covardes. Qual testemunho nós estamos dando para essa nação, para esse povo? Nós precisamos dar testemunho. Louvado seja Deus. Aqueles homens, aquela multidão era convencida pelo testemunho daqueles homens, porque via o Espírito de Deus sobre eles, por isso aceitavam Jesus, porque eles viam Deus neles, né? E aí provocava um milagre. Aqueles homens, eles passavam e a sombra daqueles homens curavam os enfermos. Meu Deus, olha a fé daquelas pessoas, daqueles homens, olha como eles acreditavam naqueles. Mas aqueles homens não tinham nada nas mãos, tudo era para as almas, né, que se agregavam a eles. Eles cuidavam como um hospital, era como um hospital, né? Cuidavam, não lhe faltava coisa alguma, amado, né? Cadê o avivamento? Aqueles homens, meu Deus, Pedro e João ia para o templo chamado Formosa, e havia ali, amados, um coxo, né?
um coxo ali, e ele pediu a esmola àqueles homens, e aqueles homens diz para aquele coxo, né? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Imediatamente aquele homem se levantou, louvado seja Deus, e o milagre aconteceu. Quer dizer, ele não tinha nada, de bens, né? De coisas materiais, de isso, de aquilo, né? Tanta coisa. A Bíblia diz que Pedro era um homem indouto. O que é indouto? Iletrado, né? É analfabeto nos dias de hoje. Ele era analfabeto, amado. A expressão é essa. Mas aquele homem abria a boca, aqueles homens abriam a boca, e o milagre acontecia, né? Por que não está acontecendo hoje? Porque hoje não há avivamento, não há entrega, não há. Se houvesse entrega, se nós, eu estou me incluindo eu não estou aqui metendo pau em ninguém não, eu estou incluindo eu e nós somos covardes, não fazemos o que tem que fazer. A verdade é essa. Fica aí ouvindo esses profetas aí, né? Deus está pegando pesado, começou a pegar, e foi apenas uma coisinha de nada, né? Ele só deu uma pequena demonstração do seu poder e da sua glória. As coisas vão apertar, e nós vamos aprender a ser servo de Deus, porque Ele faz tudo isso por amor, para que nós aprendemos, né? Para que nós venhamos viver em santidade, para que nós venhamos fazer a tua vontade, a tua perfeita vontade, para que nós para que nós venhamos receber a tão sonhada coroa, que não será essa coroa da vida eterna, não será ganha de qualquer maneira não, como muitos acham não. Amém, amados? Avivamento não é isso aí não. Avivamento é poder de Deus, é mente de Cristo, é pensar como Cristo, é fazer o que Cristo fazia, é andar como Cristo andava. Louvado seja Deus. Ele deu tantos exemplos de humildade, de simplicidade, mas nós não. Nós quer ser estrela, nós quer fazer como o mundo, né? Estrelatos. Um quer ser melhor do que o outro, um quer passar por cima do outro. Meu Deus do céu, aonde nós vamos parar? Irmãos, nós somos iguais, irmãos. Reflita sobre essa palavra. Reflita sobre tudo o que eu disse aqui agora. Vamos nos unir, né? Fica um brigando com o outro, meu Deus do céu. Nem os laicos, irmão, quer dar, né? Aí vê um camarada lá, não sei da onde, lá profetizar, aí fica lá o irmãozinho, a irmãzinha lá, só apoiando o varão que nem conhece, não sabe nem da onde que ele vem, nem que procedência ele tem, né? Aí vai lá, bomba, aí bomba. Os artistas do Facebook, louvado seja Deus, né? São, né, aplaudidos, né? Mas vai lá um simplesinho como eu, que não sabe falar direito, que não tem teologia, né? Aí a gente fazem vista grossa pra gente. Mas eu não estou preocupado com isso não. Não estou preocupado com isso não. E em nome de Jesus, louvado seja Deus. Igreja, desperta. Desperta para você subir. Jesus já está preparando tudo. O céu já está preparado. Um piscar de olho, um acender de uma lâmpada. Louvado seja Deus. No tempo de um relâmpago, quando ele surge e sai, assim será a vinda de Jesus. Fique com essa palavra, meus irmãos, né? Não fique chateado, perdoa por alguma palavra mal interpretada, mas, meu amado, toda vez que Deus viu o povo dele se desviando da presença dele, ele castigava o povo dele, né? Lembra dos 70 anos que Deus colocou o povo né, o próprio povo dele nas mãos, né, do Nabucodonosor, por 70 anos, amados, né? E ali
veio Jeremias, né? Antes, né, Jeremias falou por 28 anos pregando, e o povo não deu ouvido, e Deus colocou ali, né, sobre o poder daquele rei Nabucodonosor, por 70 anos, né? Louvado seja Deus. Depois que o povo começou a orar, começou a voltar ao primeiro amor, né? Já na época de Daniel, amados, né? Daniel orava, aquele homem, a vida dele é de oração, né? Aquele homem não se contaminava com as coisas do rei, né? Com aquelas, né, coisas que tinha lá, aquelas comidas, aquelas bebidas que o rei oferecia a ele andava ali em santidade, né? Tudo pelo povo. Aquele homem orava, aquele Daniel, aquele homem, aquele jovem, né? Ele orava pelo povo, né? Estava preocupado com o povo, com os irmãos dele. E nós estamos preocupados com os nossos irmãos, amados. Nós queremos estar com nossa barriga cheia e os irmãos, né? Não estamos nem aí para os irmãos. Mas que evangelho, que avivamento é isso? Né? Que avivamento é isso? Que a gente só se preocupa com a gente. O irmão que passa fome, que não quer nem saber, né? Ele né? Meu Deus, amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler aqui para concluir o que era uma igreja avivada. Olha só, vamos ler conosco aqui, vamos concluir, amém, amados? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, depois você vai ler aí na sua casa e vai conferir comigo. Capítulo 2, versículo 42 em diante. Vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão uns com os outros. Olha aí, presta atenção. No partir do pão e nas orações. Olha aí, ó. E em cada pessoa sobreveio temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham em comum todas as coisas, vendiam suas propriedades e seus bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão pelas casas, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Singeleza, pureza de coração. Eles tinham um coração de criança, amado. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Olha por que Deus acrescentava. Olha porque Deus enviava almas para lá. Amém, amados? Isso é avivamento. Olha o que eles faziam. Por isso, quando Pedro orava, quando ele estava lá no seu discurso, né, seja lá onde for, as almas se entregavam a Jesus. Porque aqueles homens se doavam. As pessoas olhavam para eles e falavam: não, são homens de Deus. Eles não têm nada nas mãos, eles não têm propriedade, não têm nada. Ora estão aqui, ora estão ali. Não, são homens de Deus. A palavra, o que eles falam é verdadeiro. O mundo precisa ouvir a gente e acreditar na gente. E como que vai acreditar na gente se a gente não tem um testemunho, amado? Nós temos que ter testemunho. Cadê essa entrega? Cadê? Amém, amados? Isso é avivamento. Eu já preguei em algumas igrejas, né? Na minha pouca sabedoria, no meu pouco entendimento que eu tenho, né? Como pregador, que eu não sou pregador de jeito nenhum, muito menos teólogo, né? Mas pode ter certeza de uma coisa: eu tenho o Espírito de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Você precisa ter o Espírito de Deus. Amém, amados? E nós vamos para a guerra. Nós vamos para a guerra, amados. Aqueles homens, todos eles morreram por Cristo.
a maioria deles morreram por Cristo, pelas almas, amados. Jesus disse: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e as suas ovelhas o ouvem, porque ele é o pastor das ovelhas, né? Quer dizer, as ovelhas, as almas ouvem o pastor de verdade e se entregam a Jesus de verdade, de fato, de verdade. Amém, amados? Que Deus abençoe, não vou me prolongar. Louvado seja Deus. Perdão por alguma coisa. Que Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus. Amém? Reflita sobre essa palavra em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.